Olá pessoal, vamos responder a questão de número 43 do exame classificatório do IFP, técnico integrado ao médio do ano de 2020.1. A questão número 43, ela trata-se do IMC, tá? Que é o índice de massa corporal. A questão 43, vamos ler aqui o enunciado dela, ela diz o seguinte: para o cálculo do índice de massa corporal, IMC, de um indivíduo, usa-se a fórmula IMC igual a massa dividido pela altura ao quadrado, na qual a massa encontra-se em quilograma e a altura em metro. Assim sendo, qual é o IMC em quilograma por metro quadrado de uma pessoa que possui massa igual a 64 kg e com 1,60 de altura, 1,60 m de altura? Bom, o IMC, pessoal, ele nada mais é do que um cálculo que você faz para saber se você está com o seu peso normal, tá? E aí ele varia de 18,5 a 24,9. Ou seja, se você estiver entre 18,5 a 24,9, o seu peso está normal. Abaixo de 18,5 você está abaixo do peso, certo? O peso considerado normal. E quando você está acima de 24,9, você está com sobrepeso. E aí ela é subdividida depois, quando você está acima disso, em obesidade 1, obesidade 2 e obesidade 3, tá? Mas se você está entre 18,5 e 24,9, você está com seu peso considerado normal. Apesar que há pessoas que estão com o seu IMC acima de 24,9, porém são consideradas com peso normal. Mas como assim? Como é que isso funciona? Isso acontece com as grávidas, né? E os atletas. Mas por que os atletas? Veja bem, os atletas, eles têm uma grande quantidade de massa muscular, né? E aí, se eles desenvolvem determinadas atividades físicas, essas atividades elas requerem que eles tenham uma massa muscular superior em relação às outras pessoas. Por quê? Para que eles possam suportar e conseguir realizar aquelas atividades. Aí por isso que alguns atletas eles têm o IMC no qual a gente consideraria sobrepeso ou obesidade, porém é considerado normal por causa da sua grande quantidade de massa muscular, tá certo? Sim, voltando aqui à questão, foi só uma contextualização para a gente entender o que significa o IMC. Aqui a gente vai descobrir o seguinte: assim sendo, qual é o IMC em quilograma por metro quadrado de uma pessoa que possui a massa igual a 64 kg e com 1,60 m de altura. O bom é que aqui já está em quilograma e em metro. A resposta a gente acha em quilograma por metro quadrado. Então, se estivesse em centímetros ou gramas, aí a gente tem que fazer conversão, mas aqui já está no jeito. Então é só substituir os valores, já está praticamente feito, né? Já tem grande parte feito, né? Vamos lá. O IMC, índice de massa corporal, ele é dado pela sua massa, né? Olha aqui, massa, que a gente tem aqui que é 64 kg, pela altura ao quadrado. A altura é 1,60 metros ao quadrado. Tá. Aqui a gente vai resolver essa parte aqui da altura, colocar ela ao quadrado para a gente ver logo como é que fica. Aqui a gente pode utilizar simplesmente a questão de você fazer o seguinte: colocar em potência em notação científica, por exemplo. Ou então em potência de 10. Vamos lá, você mover a vírgula para cá e você fica com 16,0. Então a gente nem precisa colocar esse zero aqui, deixa só 16 mesmo. Se você moveu a vírgula uma casa para a direita, então você acrescenta 1 ao expoente. Só que como a gente moveu para a esquerda, então é o negativo, o expoente aqui, tá? Então eu vou substituir aqui dentro. Então a gente vai ficar com 16 vezes 10 a menos 1. Só para facilitar os cálculos. 16 vezes 10 a menos 1. Tá. Vamos lá. IMC é igual a 64 kg dividido por
16 ao quadrado, quanto é 16 ao quadrado? É só fazer 16 vezes 16. 6 vezes 6 é 36, vai 3 aqui. 6 vezes 1 dá 6, mais 3, 9. 1 vezes 6 vai dar 6, e 1 vezes 1 vai dar 1. Agora é só a gente somar aqui. Baixa esse 6, aqui fica 6, 9 com 6, 15, vai 1, 1 mais 1, 2, então 256. Então aqui a gente vai ficar com 256 vezes 10A. Esse menos 1 aqui, ó, lembra da regrinha lá, quando a gente tem A elevado a N, que está tudo elevado a M, a gente vai ficar com A elevado a N vezes M. Então, menos 1 vezes 2, menos 2. E o metro aqui ao quadrado, metro elevado ao quadrado fica metro ao quadrado, né? Então, a gente tem aqui agora o seguinte. A gente tem 64 dividido por 256. Tá. Veja que eu vou continuar bem aqui. Continuar aqui. 64 dividido por 256 vezes 10A menos 2. 64 é para a gente fazer essa divisão aqui, ó. 64 é menor do que 256. Mas a gente sabe que aqui é 64,0, né? É uma forma de enxergar isso. Se a gente mover a vírgula para a direita, a gente vai ficar com 640 e a gente vai ficar com o número aqui multiplicando a potência de base 10, né? Então, a gente fazendo isso, movendo a vírgula uma casa para a direita, a gente fica com 640 vezes 10A, a gente moveu uma casa, e para a direita, então, uma casa, então, menos 1, tá? Aqui é quilograma e aqui embaixo metro quadrado. Então, a gente tem agora 640 dividido por 256. A gente pode fazer essa conta. Vamos fazer ela bem aqui embaixo. Então, 640, né? 640 dividido por 256. Aqui é 640 vezes 10 a menos 1 quilogramas. E aqui é vezes 10 a menos 2, o que? Metro quadrado, né? Tá. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode simplificar esses números aqui para eles ficarem menores, para a gente trabalhar eles, né? A gente pode, vou continuar só eles aqui, vou deixar as potências aí. 640 dividido por 256. Dividindo em cima e embaixo por 2, em cima a gente vai ficar com 640 dividido por 2 dá 320. E 256 dividido por 2 dá 128. A gente pode sair simplificando até uma fração irredutível, para melhorar as coisas, né? 320 dividido por 2 vai ficar 160. 160, E aqui vai ficar 128 dividido por 2 vai dar 64. Tá certo. Continuando aqui, dá para simplificar ainda. 160 por 2 dá 80 e 64 por 2 dá 32. Dividindo por 2 ainda, a gente fica com 40. E aqui 16. Dividindo por 2 aqui a gente fica com 20. E aqui a gente fica com 8. Por 2 ainda a gente fica com 10. E aqui a gente fica com 4. Por 2 a gente fica com 5. E aqui a gente fica com 2. Logo, chegamos em uma fração irredutível. Substituindo aqui a gente fica com 5 sobre 2. E sem se esquecer das potências, né? 10 elevado a menos 1 e 10 elevado a menos 2. Aqui é quilograma e aqui é metro quadrado. Continuar bem aqui embaixo. Então a gente tem o seguinte: 5 dividido por 2. Agora a gente vai fazer aquela regrinha das potências, ó. Por exemplo, quando eu tenho 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B, a gente conserva o 10 e subtrai os expoentes, A menos B. Então aqui a gente vai ter vezes 10 menos 1 menos o de baixo, que é menos 2. Vai ficar quanto? 5 dividido por 2 vezes 10A menos 1. Aqui menos com menos vai ficar mais. Vai ficar menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 fica 1 positivo.
Dividindo aqui, ó, 5 dividido para 2, a gente sabe que é 2,5, ou 2,5, né? Vezes 10. Não se esqueça do quilograma por metro quadrado, né? Quilograma por metro quadrado. 2,5 vezes 10 é igual a 25. 25 quilograma por metro quadrado. Então, a gente achou o quê? Que o IMC ele é igual a 25 kg por metro quadrado. Isso corresponde à alternativa da letra D, 25 kg por metro quadrado. E aí eu te pergunto, essa pessoa, ela está com seu IMC normal? Lembre-se que o IMC normal é considerado entre 18,5 a 24,9, ou seja, ele está com 25, ele está com sobrepeso, tá? Então, essa é a resposta, 25 kg por metro quadrado. E é isso aí, valeu!